Ô, Márcio, tem uma questão que está muito latente na cabeça de todo mundo, de um canto a outro desse país, que é a discussão da reforma da Previdência. Então, talvez assim como uma provocação a esse debate nosso, os impactos disso na vida dos trabalhadores, as perdas individuais e coletivas, né? O que na verdade representa o sistema de capitalização, que é o sistema proposto. Então, como é que isso vai operar na vida cotidiana, na vida do trabalhador, da trabalhadora, individualmente e também coletivamente nas suas cidades, nos estados brasileiros? Muito bom e oportuno esse tema. Esse é um tema que divide o Brasil, né? O tema da aposentadoria e pensão. Os que defendem uma mudança no sistema previdenciário brasileiro partem, na verdade, da identificação de dois problemas. O primeiro está relacionado à mudança demográfica, né? De fato, o Brasil vem sofrendo um processo de envelhecimento e, simultaneamente, as mulheres vêm tendo cada vez menos filhos, o que significa dizer uma queda na taxa de fecundidade. E, portanto, nós teremos a se manter esta realidade, cada vez menos pessoas ativas no mercado de trabalho para sustentar, financiar o sistema previdenciário. E a outra razão é que o sistema previdenciário, dado o seu financiamento, ele termina, na verdade, comprometendo as finanças públicas, né? Então, em função desse diagnóstico, é que se apresenta proposições de mudança do sistema de aposentadoria e pensão. Eu começaria dizendo que é necessário avaliar melhor essas duas hipóteses que são apresentadas, né? Em primeiro lugar, não é o fato de nós termos um declínio na taxa de crescimento da população que justifica fazer uma reforma da Previdência, porque o que conta para a Previdência Social, no seu financiamento, não é o número de pessoas que estão trabalhando ou não, mas, sobretudo, a produtividade das pessoas que trabalham. Então, numa economia com mais tecnologia, com mais investimento, as pessoas são mais produtivas e, portanto, contribuem mais para a Previdência do que um contingente que nós temos hoje, né? Nós temos 105 milhões de pessoas que constituem a força de trabalho. Somente 33 milhões têm carteira assinada, contribuem para a Previdência. Então, nós temos um potencial humano de pessoas que poderiam estar perfeitamente contribuindo para a Previdência e não estão contribuindo porque o país não cresce, não gera emprego. Então, sem crescer, sem gerar emprego, não tem como empregar. Se não tem como empregar, não tem como contribuir para a Previdência. Então, o problema, a meu modo de ver, não é a demografia, é a ausência de crescimento econômico, tá certo? É a ausência de um modelo que possa permitir que a população tenha emprego decente. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, em relação às finanças públicas, que é utilizado para justificar a redução da Previdência, a redução de direitos, etc., para custar menos e com isso não comprometer recursos do orçamento público, não é? Também é possível rechaçar essa hipótese, porque a economia que tem sido dito que se faria, uma vez apresentando a própria reforma do Bolsonaro, é que seria uma economia de 1,2 trilhão de reais, né? Só que a cada ano, cerca de 970 bilhões, é quase o que eles querem arrecadar. Fazendo a reforma em 10 anos, o Brasil deixa de arrecadar a cada ano. Por que ele deixa de arrecadar? Não é porque existe no Brasil, por exemplo, um sistema de subsídios, um sistema de desoneração que permite aos ricos pagar muito pouco ou quase nada de tributos, né? Em segundo lugar, nós temos uma dívida daqueles empregadores que deveriam, por exemplo, pagar a sua parte na Previdência e não pagam. Se a gente atualizar a dívida para a Previdência dos bancos... Você me permite fazer, só para inserir um pouquinho nessa sua reflexão, se a gente tomar, por exemplo, uma professora universitária, que ganha, por exemplo, 15 mil reais, e uma acionista de banco que também ganha 15 mil reais, uma paga, a outra paga a mesma coisa? Não, evidentemente, aqui no Brasil nós tínhamos, até 1995, a tributação de lucros e dividendos. Aí no governo Fernando Henrique Cardoso, né, foi feita uma reforma tributária em favor dos ricos, o que significou dizer que quem recebe lucros e dividendos não paga mais impostos. Então, um acionista não paga absolutamente nada de impostos, enquanto uma pessoa universitária... Exatamente. Do que é oferido enquanto lucro e dividendos. Só há 2 países no mundo que não tributam lucros e dividendos. Um deles é o Brasil, né? Então, é um sistema tributário profundamente injusto, né? E ainda considerando que somente os bancos no Brasil têm uma dívida para a Previdência Social de 970 bilhões e não é cobrado.
Né? Então, é profundamente insustentável esse tipo de argumento que a reforma se justificaria por essas duas razões, demográficas e das finanças públicas. A questão, me parece essencial, é que o governo Bolsonaro sabe perfeitamente que ele não tem condições de gerar crescimento na economia. Sem gerar crescimento não tem emprego, não tendo emprego não tem arrecadação tributária. Portanto, o que está sendo feito é uma espécie de um projeto para assegurar os ganhos do rentismo do Brasil, dos que já são muito ricos. E por isso que, já que o orçamento não vai crescer, porque não tem crescimento econômico, não tem arrecadação, o fundamental então é desembarcar os pobres do orçamento, para garantir que esse orçamento continue financiando o rentismo, não é, o paraíso que no Brasil está se transformando cada vez mais, o país dos ricos, né? Enquanto na verdade nós estamos criando uma sociedade profundamente perversa. A Organização Internacional do Trabalho lançou um documento muito recente mostrando, inclusive, que países que fizeram reformas da Previdência, que privatizaram a sua Previdência, que avançaram para o chamado regime de capitalização, então, ao invés de haver uma contribuição coletiva para financiar os aposentados, passará, então, pela capitalização, a cada um se autofinanciar, de acordo com a sua contribuição, e que vai ser o benefício em determinado momento, quando ele atender todos os requisitos. Então, a Organização Internacional do Trabalho fez uma avaliação no Brasil todo e mostrou que a cada 3 países que fizeram reformas no seu sistema previdenciário, 2 já voltaram ao sistema público. Por quê? Porque o regime de capitalização, a privatização do sistema previdenciário, ele leva, em primeiro lugar, ao aumento na pressão fiscal, porque o custo de transição de um sistema para outro e os custos administrativos do sistema privado são muito maiores que o público e passam a absorver mais recursos orçamentários. Segundo lugar, o sistema previdenciário privado, esse de capitalização, ele é profundamente gerador de exclusão e desigualdade. Uma desigualdade profunda entre ricos e pobres. Então, nós já somos um dos principais experiências internacionais de promoção da desigualdade. Com a mudança do sistema previdenciário, teremos então, agora na velhice, uma situação ainda mais grave, que é o aprofundamento da desigualdade, e sobretudo a desigualdade de gênero, porque as mulheres são as mais afetadas negativamente pelo chamado regime de capitalização, né? E por fim também temos a terceira característica que a Organização Internacional do Trabalho identificou nos países que fizeram reforma previdenciária, que privatizaram, foi justamente o aumento da pobreza entre os mais velhos, né? Se a gente olha o Brasil dos anos 70 e 80, a pobreza estava concentrada nas pessoas com mais idades. Com a Constituição de 1988, que criou o Sistema de Seguridade Social, que é o que nós temos hoje, a gente praticamente resolveu, ou pelo menos se tornou muito pequena, a presença de pessoas idosas empobrecidas, porque a Previdência é, de certa maneira, um sistema de transferência de renda bastante importante no nosso país. Então, é o segundo maior sistema de Previdência do mundo. Ele é muito bem realizado, né? Então, eu diria assim, o que está em curso, na verdade, é uma mentira, não é? É uma ideologia que faz com que as pessoas acreditem que para ter acesso à Previdência é preciso abandonar os seus direitos. E abandonando os seus direitos, infelizmente, nós caminhamos para um país, não é, sem futuro. Pessoal, o vídeo está acabando, mas a conversa não acabou ainda. Este nosso papo vai continuar rolando no próximo vídeo.